Olá, aqui quem fala é Solange Limberger e esse é o podcast Ensaios sobre Negócios. Hoje nós temos uma entrevista dentro do nosso podcast com duas convidadas super especiais. A Lilian, que é psicóloga, especialista na área de desenvolvimento humano e organizacional. A Lilian atua nos últimos 4 anos na hotelaria. E a Lilian acredita muito na transformação das pessoas por meio da sua relação com o trabalho. E junto com a Lilian, eu tenho a Elisângela Gonzalez Morel Redivo, é formada também em hotelaria, está na área desde 2006, atualmente ela está na gerência do hotel e contribui justamente para que os processos e as pessoas atinjam o resultado da organização. Elas têm uma vasta experiência na área de gestão de pessoas, e eu convido você a ficar até o final, que eu tenho certeza que muito do que elas irão compartilhar vai ser útil para o seu desenvolvimento. Lilian, Elis, sejam bem-vindas. Obrigada, Solange, pelo convite. Muito bem, vamos conversar então. Para começar, eu gostaria que vocês colocassem o olhar de vocês, né? Como vocês veem, como vocês observam a evolução das pessoas, a evolução da área de gestão de pessoas nas empresas. Bom, agora, principalmente essa área vem sendo muito requisitada, né? Apesar de ser vista tradicionalmente como um custo, né? O incentivo, o desenvolvimento das pessoas foi, sim, das primeiras áreas a serem cortadas, a serem suspensas, mas acredito muito que isso venha a mudar, porque as pessoas estão à frente dos negócios, né? Elas que fazem o negócio acontecer. Então, acredito que venha uma mudança nesse olhar aí na área de pessoas. Vocês acreditam que... Eu sempre penso que essa questão do investimento nas pessoas e os cortes que muitas vezes acontecem no primeiro momento é uma questão um tanto quanto cultural. Faz sentido para vocês isso também? Faz sentido, porque como reforçando o que a Lilian disse, né? É muito visto como um custo. Então, assim, aconteceu essa pandemia, a gente vai olhar para dentro da empresa e vai olhar assim, quais são as áreas essenciais e as não essenciais, ou menos importantes, vou dizer dessa forma, tá? Que pesam nesse momento a gente for olhar de custos de orçamento. Então, muitos gestores, eles têm uma visão invertida da operação e também, quando falo operação, não tem como eu não colocar junto as pessoas que estão no meio disso. Então, eles imaginam, tem uma pessoa só para cuidar das pessoas. Não tem, eu acredito ainda que muitos empresários ou gestores não têm ainda a real leitura da importância desse setor dentro da empresa. Então, eles imaginam que se cortando um custo, eles vão conseguir passar por esse momento difícil de pandemia, ou vai conseguir suprir essa mão de obra, sabe? Esse profissional. Então, nesse primeiro momento que eu vejo, ele é erroneamente visto como um custo pela grande maioria. E aí o que a gente tem é eu falo que é um atraso que vai ter, que a gente eu falo bastante com a Lira, falando sobre isso, de pessoas que muitas vezes vai perder, o empresário que está vendo como custo vai perder tempo na hora de alavancar quando começar a retomar as coisas ao normal. Entendi. E vocês acreditam que essa situação hoje desse olhar para as pessoas no custo, de existirem os cortes que às vezes é necessário, mas são abruptos, né? Foi uma situação gerada pela pandemia ou vocês acreditam que isso já vem acontecendo há algum tempo? Eu acho que a pandemia foi um agravante, né? Mas ainda a gestão de pessoas ainda não é 100% vista com a importância que deveria, na minha opinião. Porque qualquer empresa pode ter os processos muito bem mapeados, pode ter como fazer as coisas, mas quem faz o serviço são as pessoas. Então, como garantir que essas pessoas façam o que tem que ser feito e com um trabalho de qualidade. Esse é o grande diferencial. Então, as pessoas precisam estar envolvidas em cada situação, em cada ação, em cada processo, para que o resultado seja atingido. Então, na minha opinião, não pode ser olhado separado, tá? É um conjunto, um complementa o outro, o processo, as pessoas, para que chegue nesse resultado aí da empresa. Entendi. Em complemento, Solange, a área de pessoas, principalmente se falando do desenvolvimento, não é algo a curto prazo. Sim, né? Porque a gente fala de uma mudança de comportamento. Você mudar processo é mudar o
comportamento das pessoas. Exatamente. Então, não é uma ação que vai ter um resultado imediato. Né? Então, às vezes, é muito visto como não dá um resultado. Sim. Mas, né, pensando assim, uma empresa, a gente está indo para 5 meses aqui, né, na região fechado, imagina 5 meses trabalhando, investindo no desenvolvimento das equipes, já começa a dar esse resultado, essa forma de olhar diferente para as situações, né? Sim, é verdade. E como é que foi essa pandemia aí para vocês? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram e estão enfrentando ainda hoje, com todo esse contexto que a gente nunca tinha vivido algo assim, né? Como é o olhar de vocês para esse momento? Cada dia está sendo uma experiência nova. Então, o que nós temos feito? É achar um conforto nesse desconforto, né? Como que a gente pode passar por essa pandemia? Porque nós tivemos que mudar completamente a forma de trabalho. E não foi planejado, né? Ninguém falou, olha, daqui um mês, né, a gente vai mudar tudo. Não, foi algo assim muito do dia para a noite. Então, nós tivemos que sim mudar o nosso jeito de olhar para o planejamento, olhar para a estratégia, a forma de atuar com os colaboradores, e também administrando todo esse medo, esse medo que trava, né, muitos processos, dessa incerteza do que ia acontecer, quanto tempo ia durar isso? Quando chegou para nós que nós temos que fechar um hotel, a gente sabia que ia fechar, Sim. Mas quando que a gente vai abrir? A gente não sabe, é daqui um mês? E responder essas perguntas também dos colaboradores, mas vai fechar até quando, né? Quando Sim. que vai abrir? Quando que a gente vai voltar a trabalhar? Isso é um dos desafios que a gente vem enfrentando, porque o jeito que nós trabalhávamos antes não é o mesmo. Uhum. E as pessoas, elas vêm num ritmo ou numa forma já de trabalhar, já estavam acostumadas, né? Então, esse também é um dos grandes desafios, é a gente também envolver essas pessoas, explicando por que a gente tem que mudar a forma de olhar para aquele processo, para aquele trabalho, por que eu tenho que mudar meu comportamento. E como também nós, à frente, como líderes, gestores, pessoas que eu considero assim, que eles veem na gente como uma inspiração, uma segurança, como passar para essa equipe que vai dar certo, né? Como que a gente vai poder motivá-los ou ser fonte de inspiração nesse momento caótico, que a gente não tem certeza do que vai acontecer amanhã, se as coisas vão voltar ao normal. Então, esse é um dos grandes desafios que eu vejo no dia a dia, que continua desde que a gente abriu em junho, que a gente retomou as atividades aqui no hotel. Isso é diário. Então, esse não ter esse controle das coisas, do que vai acontecer, se vai aumentar a ocupação, se vai abrir, sei lá, as fronteiras, né? Se vai voltar os nossos serviços como eram antes, se a gente vai ter Réveillon, se não vai ter. Eles vivem perguntando, né, pra gente essas coisas que hoje nós não temos resposta, né? Mas eu acho que é administrar mesmo e ser o mais transparente possível também com a equipe. Por que a gente está fazendo as coisas? Eu acho que quando você também envolve a tua equipe, é claro, é transparente, explica, envolve ele no plano, sabe? Sim, ele precisa saber o porquê que as coisas estão acontecendo. Então, isso minimiza, sabe, esse impacto que a pandemia trouxe para esse dia a dia aí profissional. No caso, vocês como líderes desse processo, vocês atuaram como um pilar mesmo de sustentação. Tá? Como isso, é que... passando essa segurança, né? Uhum. E demonstrando também a nossa vulnerabilidade, né? Sendo transparente. Não, a gente não sabe todas as informações. O que a gente tem de resposta para isso é isso hoje. Amanhã pode ser que mude, né? Então, acho que os maiores impactos é a gente trabalhar sem ter controle das situações, né? Muita informação chegando a todo momento. Sim. As estratégias que a gente monta podem mudar a qualquer momento. O planejamento é a curtíssimo prazo. Sim. Né? Então, a gente não tem como... até o final do mês. Até final do mês é muito tempo. Então, hoje a gente vai fazer dessa forma. Até quando for possível, né? E aí essa transparência de passar isso e envolver as pessoas foi o que a gente conseguiu ter aí a equipe aqui mais próxima da gente, ajudando a gente a passar por esse momento. Legal. Então, diante disso, o ser vulnerável, a clareza na informação, a transparência foram estratégias que vocês usaram para manter a equipe que sobrou ali com vocês, isso? Isso aí. Isso mesmo. E como vocês, enquanto líderes e profissionais e pessoas, se mantiveram de pé?
um dando apoio pro outro. Também, tá? Também falando, ó, hoje eu preciso aí falo assim, de um ouvido, de um ombro, né? Sim. Vamos pensar junto, o que a gente pode fazer? E aí, esses líderes, né, mais próximos, pessoal da estratégia mesmo, GP, gerência, tem mais equipes, né, outros líderes também, um dando suporte para o outro, e aí olhando o positivo diante de tudo isso, tá, Solange? Eu acho que isso também faz grande diferença. Buscar olhar diante de tudo isso a oportunidade, tá? Sim, já existe o problema da pandemia do Covid, já não é legal, né? Não é um cenário bacana. Mas ressignificar. É isso que a gente tem feito aqui constantemente também. Olha para o outro lado. Ele o Covid nem foi um convite, né? Ele simplesmente falou, vocês vão ter uma virada de mesa, foi geral. Vocês vão precisar mudar a forma de vocês trabalhar e atender. Então, que oportunidade que nós temos diante de tudo isso? Mudar algum processo, olhar a parte mais humana, praticar empatia, olhar também, assim, que nem a gente estava falando a questão do tempo, nós já estamos mais da metade do ano, olhar isso também, né? Olhar isso que são dados da atualidade para que a gente se motive, a gente pensar que a gente tem uma equipe também que precisa passar bem por esse momento. Então, é apoio mesmo, é a gente conversar, também demonstrar que a gente tem em algum momento a incerteza ou tem o medo também, a gente também não sabe o que vai acontecer, né? Também praticar os valores, porque eu acredito muito na coerência. Se eu estou falando para minha equipe, falando para ser transparente, eu também preciso ser transparente. É uma via de mão dupla, eu acredito muito nisso. Eu acho que o líder, ele se fortalece muito, e também aqui os colegas, os parceiros, quando a gente consegue também ter essa reciprocidade, sabe? De um falar para o outro o que pensa, olha, eu não consigo, você faz para mim, sabe? A gente teve muito disso. Me ajuda aqui, vamos juntos ter esse apoio um no outro, teve bastante para que a gente consiga se fortalecer. Quando um começa a ficar um pouco cansado, que é normal, sim, né? Claro. Esse cansaço, esse esgotamento, que cansa. Então, esse apoio do colega, do outro também, a gente poder ter essa liberdade, esse ambiente seguro de falar, olha, hoje eu não tô legal, hoje eu não tô bem, né? E ter esse suporte, isso fez diferença. E está fazendo, porque a gente está aberto desde junho. Desde junho a gente está aberto, a equipe está respondendo, porque a gente mudou muitos processos. Os líderes que ficaram também estão respondendo, e isso é acompanhamento, isso é pessoas, isso é relacionamento, na minha opinião, e não é processo, não existe um processo, uma receita de bolo, faça assim. Sim. Eu acho que é você sendo verdadeiro, né? Mostrando a sua fragilidade, o que você tem de força, isso que fez a diferença para que a gente está conseguindo se manter mais tranquilo, posso dizer assim, passar por esse momento difícil do dia a dia, que é diário. Muito legal. E hoje a gente vive essa incerteza, né? Toda essa, como vocês bem disseram, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Quanto mais daqui a um tempo. No entanto, eu gostaria que vocês, enquanto líderes, obviamente já tenham uma perspectiva mais ampla do contexto. Como é que vocês veem as perspectivas futuras aí do mercado de trabalho, na visão de vocês? Nesse novo normal que a gente está falando tanto, né? Como é que vocês veem esse novo normal? Eu acho que assim, Solange, eu vejo muito, se falava, né, muito a questão da competência profissional, quais as competências, e hoje dentro ali do que a gente conhece, o conhecimento, a habilidade, a atitude, o principal hoje é a atitude para o profissional, né? Como as coisas mudam muito e acredito que aí a algum prazo na frente vão continuar mudando a todo momento, você saber fazer, ter aquele conhecimento técnico, não vai ser um pré-requisito, não vai ser determinante, mas a atitude de querer fazer, de estar disponível, de sim, né, pesquisar nessa bagagem de conhecimento que você tem. Quanto maior o seu repertório, você vai ter mais oportunidades e alternativas de fazer aquele processo ou aquilo que precisa ser feito. Acredito que é o que vai contar mais. Muito legal. E diante disso, então, né, como vocês colocaram, a atitude é algo que vai contar muito, né, além de seria um critério, vamos dizer assim, né, numa contratação, né, numa busca de oportunidades, até mesmo de promoção, a atitude passa a ser um critério importante, tá? E além da atitude, que outras características que vocês acreditam que vão ser imprescindíveis para quem está no mercado de trabalho,
que quer crescer, que quer buscar uma promoção, ou para quem agora ficou desempregado, precisa ingressar no mercado de trabalho? Quais características que essa pessoa precisa desenvolver além da atitude? Eu vejo que agora, nesse momento, Solange, tem vários cursos, né, que foram liberados, várias plataformas, em várias escolas, enfim, né, tem bastante opção para estudar, né, online. Sim. Mas eu vejo que as características, para mim, assim, são mais comportamentais mesmo. Por que eu digo isso para você? Porque a pessoa que está indo no mercado de trabalho, ela precisa estar aberta a aprender, tá? A reaprender, posso dizer dessa forma. Eu tenho um conhecimento, eu já tenho uma profissão, mas com esse novo normal, é como se fosse assim, pensar fora da caixa, sabe? Eu preciso estar aberto, o que eu vou aprender hoje, ok, não jogar fora o que você aprendeu, como a Lilian estava dizendo, não é pré-requisito, mas eu vejo que é muito mais do comportamental, assim, você estar disponível para fazer diferente. Por mais que eu tenha 10 anos numa área trabalhando, eu tenho em carteira, tenho expertise, tenho tudo. Mas nesse momento, o Covid nos convidou, que eu falo sim, porque eu também participo, me incluo nisso, é fazer diferente mesmo, é reaprender. Quando eu falei com o pessoal da hotelaria, os meus colaboradores, eu falei assim, olha, vamos imaginar que a gente está começando, abrindo um hotel hoje. Então, assim, guarda o que vocês vinham fazendo, mas hoje vocês precisam estar disponíveis e abertos para aprender algo diferente. Então, assim, aproveitar as oportunidades, as qualificações da área, sim, é importante, mas o que eu vejo nesse momento agora de diferencial, até porque o mercado tem poucas vagas, né, disponíveis no mercado, né, Solange? Uhum. Então, assim, eu vejo que a gente fez algumas seleções por esses dias, mas não é a qualificação ali técnica que está pesando muito, porque hoje eu preciso que as pessoas estejam mais com essa mudança de comportamento, de visão mesmo. Sim. De estar disponível a fazer algo diferente, se experimentar fazer algo fora da caixa. Nesse momento, eu preciso dessa atitude mesmo. A bagagem técnica é muito importante, mas eu vejo que nesse momento do Covid é o comportamento, dessas características comportamentais que vão fazer a diferença. Estar disponível, pensar fora da caixa, a flexibilidade, estar aberto a aprender, né? Algo novo. Mas eu fazia assim, agora nesse momento, ok, ótimo, guarda aí essa informação. Nesse momento agora que a gente está vivendo, eu preciso que você faça dessa forma, por isso, por isso, por isso. Então, porque esse novo normal nos obrigou, posso dizer dessa forma, né? A pensar diferente. Então, é muito da atitude, de como eu faço as coisas. Porque como eu fazia antes, não cabe agora. Muitas coisas, né? Porque o cenário não cabe, não vou conseguir fazer daquela forma. Então, eu vejo que é mais comportamental agora. Então, assim, de repente, uma dica é buscar mais mesmo esse candidato a fazer o desenvolvimento humano, fazer, assim, eu digo no sentido de qualificação nessa área, sabe? Fazer cursos nessa área aí, porque daí ele está aberto, ele tem um pouco mais de consciência, né? Por que tem que mudar a forma de fazer as coisas. Tecnicamente, sim, continua, porque tem área específica, finanças, hotelaria, turismo, administração. Mas agora, nesse momento, eu acho que é comportamental mesmo, na minha opinião. É o como lidar com as situações, né? Você vai se capacitando, se desenvolvendo para que você consiga lidar com qualquer situação que seja apresentada para você. Então, esse desenvolvimento humano é para isso, né? Então, é o saber usar a ferramenta certa naquele contexto e, às vezes, é a ferramenta certa, mas de um jeito diferente. Sim. Né? Mas, às vezes, eu ainda não tenho essa ferramenta, mas o que eu posso usar, juntar essa com essa para lidar com aquilo? Então, é essa forma de inovar, a forma de pensar, de agir, que vai fazer um diferencial aí nos profissionais. Eu tenho falado muito no podcast e também em outras mídias sobre a necessidade que eu percebo, eu acho que corrobora aí com o que vocês estão falando, de um comportamento empreendedor, tá? Acho que se a gente pudesse colocar, acho que num único termo, né, acho que é muito amplo também você falar de comportamento empreendedor, mas eu acredito que isso seja necessário não só para aquela pessoa que está na frente de uma empresa, que quer abrir um negócio, mas eu vejo isso como muito mais necessário quando você atua, né, num CNPJ, quando você está dentro de uma empresa. Eu acredito que as coisas se encaixam. Faz sentido para vocês? Faz. O empreendedor é a pessoa que cria oportunidade. Isso. Né? Então, que olha aquela habilidade,
sei fazer muito bem, isso é um talento, então eu vou criar uma oportunidade para usar isso. Então, isso faz muita diferença. Muito legal. Adorando a nossa conversa, mas a gente precisa ir para os finalmente, né? Então, eu queria pedir para vocês que você, Lilian, e você, Elis, deixasse uma mensagem para quem é empreendedor ou para quem quer empreender dentro do seu CNPJ ou do CNPJ de outra pessoa, independente de qual a linha. Qual a mensagem que vocês deixam para dar esse passo a mais aí para essa situação que vem pela frente? Acredito muito na coragem, a coragem de estar disponível, de aceitar as condições, e não quer dizer se acomodar, mas entender que aquilo está acontecendo, né, e reagir diante daquela situação. Então, estar de peito aberto, fazendo aquilo que se gosta de fazer, né, se falou muito aí nesse período, o autoconhecimento, a forma de olhar as coisas de uma forma diferente. Empreendedoras, né, os profissionais, de uma maneira geral, precisam entender também a sua relação com aquela atividade, né, colocar o que você gosta de fazer e fazer da melhor maneira possível e ter coragem para passar os desafios. Esse contexto é um contexto que a gente não tinha referência, né, a gente aprendeu a lidar com isso. Então, eu acho que de agora para frente a gente consegue passar por qualquer cenário. E além da coragem, né, que eu concordo com a Lília, eu acredito muito na coragem, a coragem move, né? E aí, junto com essa coragem, estar aberto para o que eu já disse um pouco antes, você repetiu, mas de ver a oportunidade em tudo, tá? Isso faz com que a gente se motive, porque a gente sempre vai ver algo novo, né? Então, tá assim, de peito aberto mesmo, esse empreendedor, a ver oportunidade, né? E para isso você tem que tá antenado a tudo, assim, é ruim, mas não focar no ruim, foca no que tem de bom. Busca, sempre tem alguma coisa de bom, sempre tem. Então, isso faz com que a coragem daí, eu falo, fica mais leve daí. Aí eu fecho assim, achando conforto no desconforto diante desse cenário. Legal, é isso mesmo. Muito legal. Adorei a nossa conversa. A gente vai repetir. Vamos repetir essa conversa numa próxima oportunidade. Para você que está escutando a gente aqui, a Lilian e a Elis têm feito algumas publicações muito legais. Como é que o pessoal faz para encontrar vocês nas redes sociais? Qual que é o endereço de vocês? Instagram, @LilianMonizSchmidt e Elisângela Morel. Então, a gente está sempre publicando ali algumas mensagens, alguns insights, né, que ajudam aí a passar por essas situações. E tá muito legal. Então, para você que está escutando a gente, eu recomendo, comecem a seguir a Elis e a Lilian, que vocês vão ter um material muito legal. Lilian, Elis, muito obrigada pela nossa conversa. Como eu já disse, a gente vai repetir isso numa próxima oportunidade. É muito gostoso estar com vocês e conversar com vocês. Muito obrigada. Obrigada a você, Solange. Prazer. Obrigada, Solange, pelo convite. Obrigada mesmo. Sempre disponível. E esse foi o podcast Ensaios sobre Negócios. Nos vemos na próxima semana.